Oi, turma. Do livro Cartas de uma Morta, Chico Xavier, com Maria João de Deus, no capítulo 43, o derradeiro apelo da vida material. Muitos dos que ali ingressavam manifestavam o seu pavor à morte, rogando em altos brados que os livrassem de perecer. Solicitavam aos que o assistiam socorro e auxílio, suplicando que lhes prolongassem a vida em favor da noiva idolatrada, dos pais carinhosos e queridos, dos seres inesquecíveis que haviam ficado à mercê do abandono e do infortúnio. Era para mim singularmente interessante ouvir-lhes essas rogativas, porquanto desconhecia ainda todo o poder somático sobre a inteligência recém-desencarnada. Então, assim, ela presenciou aqueles que chegaram tranquilamente, que foram socorridos, que tiveram seus entes queridos ou amigos espirituais prontos, né, em pronto atendimento. E ela também observou aqueles que chegam desequilibrados, cheios de apego, né? Se a gente for olhar pelos olhos de encarnado, a gente fala assim, nossa, os primeiros, equilibrados ou frios? Não choravam, não gritavam, não pediam para voltar à Terra, para não morrer, não pediam pelos seus familiares, quieto. Será que eles estavam em paz ou será que eles estavam frios, mediante a situação? Aos nossos olhos físicos, olhar o outro lá, gritando que quer voltar para a Terra, que quer ficar perto da amada, que quer ficar perto dos seus pais, que ainda tem muito por fazer, que tem muita coisa boa que ele pode produzir. Fica parecendo que esses são os mais corretos, certo? Mediante os nossos olhos carnais, mediante aquilo que nós vivemos no nosso dia a dia. Fica parecendo que o calado é frio. Fica parecendo que aquele que está gritando, que está pedindo uma nova oportunidade, é que tem amor pela família, né? Gente, é nessas pegadinhas que a gente se lasca na hora de fazer a prova. Porque é uma pegadinha da vida isso aí. O que está calado, ele é resignado. Ou ele está realmente em paz porque ele fez o que ele podia ter feito, tem conhecimento que está chegando no plano espiritual e está esperando as novas oportunidades. O que está gritando, o que está pedindo para não morrer, porque ele tem alguém, porque ele tem alguma coisa, ele é apegado. E a pessoa apegada fisicamente às coisas sofre no plano espiritual, porque ela não tem mais a que se apegar. No plano espiritual não tem a noiva, não tem o pai, não tem a mãe, não tem o dinheiro, não tem o salário, não tem o trabalho, não tem a roupa, não tem a comida, não tem. Então aqui a gente faz um parâmetro de comparação entre o capítulo 42 e 43, no qual fica bem claro a diferença de comportamento para aqueles que desenvolveram moralmente e os que não desenvolveram. E a primeira olhada da situação, como eu falei, eu volto a repetir, fica parecendo que os primeiros são frios, individualistas, e os segundos são amorosos, né? E não é. Por isso que tem aquele ditado que fala assim, nem tudo que parece é, nem tudo que reluz é ouro. Tem muita coisa que nós aprendemos nesse planeta aqui, que nós aprendemos errado e que já estava cultuado no nosso espírito. Ao invés da gente dissipar, tirar isso de nós, nós reforçamos a lição errada. Quantos de nós não fica na frente de uma televisão, que não é errado, mas errado é como a gente age na frente da televisão. Aí fica lá torcendo pro mocinho pegar o marginal, matar o marginal, a mocinha terminar com o mocinho no final da novela ou no final do filme, que os obstáculos que eles enfrentam na nossa vida, no nosso dia a dia, são muito semelhantes. E aí a gente vê como eles resolvem lá na ficção e a gente quer resolver aqui na vida real. É difícil ter um filme, uma novela, uma história contada na mídia que retrate o plano espiritual, que é o nosso plano verdadeiro.
E o fato da gente não ter muito sobre o plano espiritual faz a gente ficar pegado à matéria. A gente cresce, outro dia eu estava fazendo uma análise sobre isso, a gente fica vendo as despedidas das pessoas sempre com choro, no velório, no enterro, num término de relacionamento, na viagem de alguém, é sempre choro. E a gente pega isso como cultura. Ninguém nasceu chorando. Bom, chorar a gente chora quando nasce porque dão umas batidinhas para limpar o nosso pulmão. Mas ninguém aprende desde a eternidade que deve chorar em determinado tipo de situação. Nós choramos porque nós aprendemos a chorar. Nós olhamos as pessoas no decorrer do caminho, o que elas fazem mediante as suas atitudes, as suas reações, e nós aprendemos a ter a mesma reação. Enquanto professora, eu vi a reação dos meus alunos em sala de aula. Muitos eram a estampa, igualzinho à reação que a mãe tinha. Se a mãe era nervosa, a criança era nervosa. Se a mãe era chorona, a criança era chorona. Nós adquirimos no nosso meio a forma de reagir. E a gente vai absorvendo aquilo que se incorpora mais mediante ao espírito que nós temos. Não é que, meu pai me ensinou a chorar, então eu vou pegar meu pai, né, para ter uma conversa com ele. Não, você pegou dele. Você podia ter pego ou não. E o seu livre-arbítrio, onde que fica? Só que, em geral, as pessoas acabam aprendendo umas com as outras a se comportarem diante dos exemplos que elas veem. Fica aí uma grande reflexão para nós, né? Qual é o tipo de comportamento que nós estamos tendo hoje, mediante as coisas reais da vida, que é a parte espiritual.